Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de gênero literário. Hoje nós vamos ver a relação do gênero evangelho com o gênero narrativas. E aí, então, na sequência, vamos aplicar o evangelho de Marcos, ok? Então vamos lá. Lembre-se do conceito de gênero literário que nós trabalhamos na semana passada, a partir do conceito dado por Andreas Kostenberg e Richard Patterson em seu livro Convite à Interpretação Bíblica. Eles dizem que os evangelistas escolheram criteriosamente seu material e organizaram da forma que melhor comunicasse a mensagem de Deus. Portanto, o primeiro aspecto desse conceito é que os evangelhos são biografias de Jesus. Eles empregaram, os evangelistas, um foco cristocêntrico, apresentando um relato teologicamente motivado da vida e da obra de Jesus. Portanto, essas biografias são biografias teológicas. Seus relatos representam a atividade salvadora de Deus na história e exigem uma resposta de fé dos leitores. Então, os evangelhos são biografias teológicas que requerem uma resposta. Esse foi, então, o conceito do gênero literário evangelho que nós trabalhamos na semana passada. Hoje, então, nós vamos relacionar esse conceito de evangelho com narrativa. Pense comigo. Os evangelhos, eles contam a história da vida e do ministério de Jesus, ligando várias histórias menores de sua vida. Narrativas. Muitas vezes, essas narrativas incluem partes até mesmo dos ensinamentos de Jesus. Essas histórias menores nem sempre estão ligadas de uma forma estritamente cronológica. Em vez disso, os autores as organizam de uma forma seletiva para mostrar algo a respeito de Jesus e para transmitir uma mensagem sobre ele. Então, lembre-se do seguinte: a narrativa histórica é composta de muitas histórias menores que estão inseparavelmente ligadas umas às outras. E as histórias menores estão ligadas à história maior da seção do livro ou do livro como um todo. Esse diagrama nos ajuda a ver isso. Então, perceba que as histórias menores interligadas entre si, compondo então a história maior, ok? Essa visão do Evangelho como um conjunto de narrativas menores que nos levam a entender a história maior de acordo com o propósito do autor é muito importante para a gente, ok? Então pergunte-se algumas dicas muito práticas. Pergunte-se qual é a ligação? Qual é a ligação entre as narrativas menores? Existe um padrão na comparação, contraste ou progresso entre essas narrativas? Como as histórias menores fazem parte da história maior? Qual é a história até esse ponto? Qual é a história maior? Como a história menor se encaixa? Essas perguntas são muito importantes para a gente entender, então, o relacionamento das histórias menores com a história maior. Então, vamos aplicar ao texto de Marcos que nós trabalhamos hoje. Marcos capítulo 1, verso 40 ao capítulo 2, verso 17. Nós percebemos que esse texto trata-se de 3 narrativas, não é mesmo? São narrativas diferentes, com pessoas diferentes, né? A primeira do leproso, a segunda do paralítico e a terceira do cobrador de impostos, né? São problemas diferentes, mas nós percebemos também que existe uma relação entre elas. O que há de comum entre essas 3 narrativas é a incidência do pecado e como o pecado ele destrói o ser humano e as suas relações.
Então, o pecado é a ênfase dessas três narrativas. E Marcos está nos levando a entender que Jesus, sendo Filho de Deus, ele traz perdão para o pecador. E aí então a gente deve se perguntar, né, conforme aquelas perguntas, qual a relação dessas três histórias menores com a história maior? Então as perguntas que a gente deve fazer, lembre-se, qual é a história até esse ponto? Então perceba, o Evangelho começa, né, no capítulo 1, conforme nós vimos, no verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nesse texto nós vimos que a mensagem central é que o Jesus é o prometido Filho de Deus que veio para trazer as boas novas de salvação. Então, o Evangelho de Marcos começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus e este, então, traz as boas novas, o Evangelho, né, de salvação, e isso com autoridade. É o que ele vai dizer no capítulo 1, verso 14 a 39. Esse Evangelho de Cristo, ele é pregado por Jesus e pregado com autoridade, não é? Então está aí a mensagem central do capítulo 1, verso 14 a 39. Jesus pregou o Evangelho e revelou sua identidade por meio de sua autoridade. Então perceba que a história, conforme Marcos está contando, ela tem toda uma ligação, tem todo um relacionamento, né? Desde o início, com a afirmação de Marcos, dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus e veio trazer o Evangelho, até chegar então na culminância da terceira narrativa, que Jesus diz que veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ali Jesus então está aplicando o Evangelho para o leproso, para o paralítico e para Levi, o cobrador de impostos. Então existe uma sequência lógica diante do propósito da mensagem do evangelista Marcos. Espero que tenha sido útil para você. Na próxima semana nós continuaremos a estudar o Evangelho de Marcos a partir da perspectiva do gênero literário. Até lá!